Então nós vamos fazer esse mergulho para dentro de nós hoje. Sabe por quê? Existem duas pessoas que você não consegue enganar: a Deus e a você mesmo. Por mais que você diga a você mesmo, tá certo, lá no fundo você fala, deixa de ser sem vergonha que está errado. Estou mentindo? Não consegue. Não consegue, porque Deus colocou em nós, que somos imagem e semelhança dele, um bem moral. Então, nós sabemos, uma criança, um bebezinho, a Alissa daqui a pouco vai ser apresentada. Ela é um bebê, quando ela começar a engatinhar, antes dela pôr o dedo na tomada, ela olha para a mãe. Porque a mãe já falou, não coloque o dedo na tomada. Ela faz assim. Nós sabemos quando está errado. E se tem uma coisa que nós não podemos fazer, é chamar o errado de certo. Deus, em algum momento, na sua palavra, disse que nós estaríamos sem jugo. Não, ele disse que o jugo seria leve. E o fardo seria suave. Mas em nenhum momento ele falou que é o samba do crioulo doido. Pode fazer o que quiser que está tudo liberado. Não, não está liberado. Existem regras. Se ele disse no decálogo, olha, não mate, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao teu próximo, guarde o sábado, não mate, não inveje, não deseje. Sabe por que ele escreveu tudo isso? Porque nós temos capacidade de fazer tudo isso. Porque nós temos a plena capacidade de fazer aquilo que Deus não quer que façamos. Passa para o próximo para mim, por favor. Então a primeira coisa que nós temos que entender, que Deus fala conosco, é a aparência de ser o que não é. Não adianta eu dar glória a Deus e aleluia e pular e fazer tudo que eu faço dentro da igreja. Se fora da igreja eu tiro esse personagem e vivo uma vida totalmente diferente a que eu estou na igreja. Não adianta eu ser o pastor Alex aqui no púlpito pregando com o microfone na mão e lá no meu trabalho eu não der testemunho da minha vida e da minha experiência com Deus. Deus espera que nós sejamos sinceros. Uma das muitas traduções ou de histórias de sincero é que antigamente contrabandeavam estátuas de ouro. E o que eles faziam? Eles cavavam a estátua por dentro, colocavam cera que tem o mesmo peso do ouro e tampavam o fundo, pastor. Aí tinha casca de ouro por fora, cera por dentro. Então, na verdade, o que se espera é que você esteja sem cera, sincero. Que você, por dentro, tenha o mesmo ouro que você tem por fora. Por isso que Paulo diz, olha, ele te escolheu como barro. Pode falar assim, eu sou barro. Pode falar, eu sou barro. Eu sou barro. Porque o que importa não é o barro, mas é o tesouro que ele colocou dentro do barro. O que importa não é o que eu sou, o que importa é o que eu carrego. Quando as pessoas encostam do meu lado, eu tenho que ter algo para falar para elas. Uma mensagem. Continua. Esse é um texto muito conhecido, um texto duro. Depois, se você quiser ler até na sua casa, ele vai falar sobre a igreja de Laodiceia. A igreja brasileira de Laodiceia. Que fala, olha, vocês acham que são ricos. Vocês acham que são abastados. Vocês acham que não tem falta de nada. Mas Jesus está falando, olha, Laodiceia, você é miserável, pobre, cego e nu.
Eu digo que sou crente, mas ainda tenho gatunete na minha casa. Aleluia, eu vi que vai glorificando, irmão. Eu digo que sou crente, mas ainda beneficio compradores de uma empresa para que o contrato venha na minha mão. Eu digo que sou crente, mas não tem problema nenhum se o guarda me parou, tal, e aquele negócio, ele está precisando de um café, eu tenho dinheiro para dar o café para ele. Então, na verdade, estamos trocando favores. Não é assim? E a gente se engana. E eu poderia passar a manhã toda falando coisas que nós crentes fazemos. Eu ouvi de um crente no final do ano, falando o seguinte: se a empresa me mandar embora, eu não vou... Não, se nós fizermos um acordo, eu não vou devolver a multa do acordo. Aí ele falou para mim assim: o que você acha? Eu falei: primeiro eu já acho que o acordo está errado. Para começo de conversa, o acordo já está errado. Ele te manda embora ou você pede demissão e sai. E segundo, pegue aquilo que é seu. Ah, mas isso é meu. Não é. Se fosse seu, você ia lá, passava o cartão e pegava. Agora você precisa de um documento de alguém para transferir isso para você. Isso não é seu. As pessoas se perderam no meio da moral e da religião. Eu falo nós porque eu estou falando da nossa cozinha. Nós estamos à beira do catolicismo romano. Falta pouco para ter uma imagem na porta, passar a mão. E eles ainda ganham de nós no quesito reverência. Porque se você entrar numa igreja católica, eles arrancam o chapéu, fazem o sinal da cruz, sentam e nós chegamos na igreja tomando café, chutando o irmão, entra aqui dentro, já grita mais que pobre na chuva. Já vai. Entenda bem, não estou recriminando não, o crente tem que ser alegre. Todos são inteligentes e são de Deus. Eu estou falando sobre reverência na casa de Deus. O escritor aos Eclesiastes diz: quando entrares na casa de Deus, sejam poucas as tuas palavras, seja pronto a ouvir e tardio em falar. Porque esse é o lugar, eu ainda creio, pastor Ezequiel, que esse é o lugar onde Deus fala conosco. Eu ainda creio nesse lugar. A próxima, porque meu tempo já foi. Segunda coisa, o autoexame. Você sabe por que Deus espera de nós frutos? Porque foi Ele que nos enxertou. Nós não éramos nada. A Bíblia diz que nós éramos zambujeiro. Significa erva brava. Não serve para nada. Só serve para ser jogado fora. E Deus vem, pega esse zambujeiro e enxerta na videira. E agora nós somos povo. Olha o texto seguinte. Coloca aqui para mim. João 15, 1,7, eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós, diga eu, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei, é constante em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir frutos em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Olha que interessante, eu gosto muito dessa última frase. Ele fala, se, advérbio de dúvida, permaneceres em mim, e o quê?
permanecer em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos? Porque nós não conhecemos a palavra dele. Nós não queremos ler a Bíblia. Eu fui pregar numa igreja em Osasco, e eu brinquei com o pessoal, pastor, e eu falei assim, vamos brincar de dito popular e versículo bíblico. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Versículo bíblico, todo mundo levantou a mão. Falei, não, isso não está na Bíblia. Quem planta vento, colhe tempestade. Todo mundo, dito popular, eu falei, Oséias. Meu povo sofre, porque lhe falta conhecimento. Eu estou lendo um livro, não está gravado, então eu posso falar. Um livro chamado Sapiens, que é um livro de um historiador judeu. Ele é ateu, e ele tenta de todo jeito desconstruir, pastor, a ideia da religião. Só que engraçado que tudo aquilo que ele fala é especulação. Só que eu estou lendo esse livro me deixa cada vez mais crente. Ele começa a criação em um casal. Aí esse casal tem um período de coleta. Quando expande, eles descobrem a agricultura. Tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Por mais que tentem desconstruir, isso aqui não foi feito por homem, meu irmão. Isso aqui foi o próprio Espírito de Deus que inspirou os homens para escrevê-la. O cara pode ser pós-doutorado, pode ser o que for, mas ele vai viver no mundo da especulação, porque é aquele que é o início e o fim, aquele que tem o amém nas suas mãos, continua sendo Deus e Senhor da nossa história. Não adianta, não tem como zombar de Deus. E quando eu leio o texto de Laodiceia, eu falo, Senhor, que vontade que dá quando eu termino de cantar e algum irmão fala, nossa, cantou bem, né? Dá vontade de fazer igual Chaves, né? Eu falo, nossa, como eu cantei bem, né? Cantei nada, meu irmão, se eu tenho, foi Deus que me deu, se Ele me deu, é para Ele. É para a honra e para a glória dele. Continua aqui, meu irmão. Eita, aí doeu. Por que uma condenação dolorosa? Não fui eu que disse, pastor Ezequiel, foi o próprio João que disse. Ele disse, a árvore, o ramo que não der fruto, o que faz? Corta e lança onde? No fogo. É autoexplicativo. Eu não sei você, meu irmão, mas eu tenho uma tremenda vontade de ir para o céu. Eu não vejo a hora de findar os meus dias, estar magro. Porque falaram que a porta lá, né, irmão, volta é estreita. E para eu passar lá, eu tenho que estar magro. Falaram que estreita é a porta, então eu tenho que estar magrinho. O Senhor falou que eu vou ter um corpo novo, eu acredito, acabei de falar que eu acredito na Bíblia. E eu vou passar por essa porta estreita. Mas sabe qual é o problema? As pessoas hoje duvidam e não tem mais. O inferno ainda existe, né, pastor Ezequiel? Existe. Não se fala mais dele. Mas ele existe. E a Bíblia diz que está preparado para Satanás, seus demônios e para todos aqueles que negam o Espírito de Deus. Eu não sei, eu tinha um amigo no seminário, o Alexandre, que ele falava assim, no céu só entra quem quer. Para o inferno até quem não quer vai. Mas para entrar no céu, você tem que querer. E pastor Diego, eu quero todos os dias, pastor. Todos os dias mortificando a minha carne. Todos os dias falando, Senhor, eu não sou, mas Tu és em mim.
Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor me disse que se eu orasse por fé, o Senhor me daria essa fé. Eu ter olhos bons, não olhar para o meu irmão com um olhar de condenação, mas olhar para o meu irmão com um olhar de ajuda. Meu irmão, você está passando dificuldade, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer, além de orar? Mas não vou falar nada, mas muitas vezes a gente fala que vai orar e não ora. No WhatsApp, né? Estamos orando, irmão. Orou? Só respondeu, estamos orando. Estamos, né? Põe todo mundo. Estamos orando. Eu ainda não comecei, mas vou começar. O que mais eu posso fazer por você além de orar? Será que eu posso sentar e te ouvir? Hoje não temos mais paciência para ouvir. Nós queremos falar. Nós queremos ter voz. Só que a pessoa que está do nosso lado também precisa falar. E nós somos prontos a julgar. Eu vou cometer um pecado agora. Eu leio, depois eu tenho idade já, irmão. Aí eu esqueço, eu lembro da frase e esqueço quem escreveu. E tinha um rapaz que ele entrou no metrô. E ele sentou. E ele ficou com o rosto meio catatônico, assim, olhando para o nada. E os filhos dele tocando horror no metrô. Correndo, pulando. Quando de repente veio uma senhora ao lado dele e falou, tudo bem, ele olhou para a cara dela. Os seus filhos estão incomodando muito o vagão. Ele falou, eu sei, minha senhora. Eu acabei de sair do hospital. A mãe deles acabou de morrer. E eles ainda não sabem o que fazer com essa informação. Aquela mulher sai do papel de juiz. E automaticamente entra no papel de cooperadora. Porque nós julgamos assim como a figueira. Não tem fruto, mas tem aparência de que tem. Está bagunçando, mas não sabe a história. Como é que o pai... Eu não sei, eu literalmente, Alex, não sei como eu falaria para minha filha, que vai fazer 16 anos, sua mãe faleceu. Só de pensar nisso já me dói por dentro. Mas nós estamos preocupados que o nosso mundo não seja incomodado. Que a nossa cozinha não seja bagunçada. Que o bibelô da nossa sala não mude de lugar. E coloque sala, cozinha ou qualquer coisa assim à sua vida. Nós não queremos ser incomodados. Porque nós não pensamos mais no outro. E a Bíblia diz que eu só sou crente de verdade quando eu consigo amar o meu próximo. Porque João, na sua epístola, ele diz, se você diz que ama a Deus, a qual não viu, e não ama seu irmão, que está do seu lado, você é mentiroso, está em trevas e nunca viu a Deus. Não sou eu que disse, foi João que disse. É tempo, meus irmãos. Mas eu queria deixar uma mensagem de ânimo. Muda para mim. Uma pergunta. Se Jesus nos desse essa condenação hoje, e a condenação é, você vai ficar eternamente como você está agora. Seria bom? Não muda o semblante, irmão, isso entrega. Se a condenação fosse, eu não vou mais agir na sua vida, você vai ficar exatamente como você está agora. Será, pastor Diego?
Por mim, eu já estou adiantando, porque como eu disse que eu ia pregar para mim, eu falo, Senhor, esquece esse negócio, vamos caminhar. Deixa para lá isso aí. Porque eu ainda tenho muito que aprender. Eu ainda tenho muito o que mudar. Eu ainda tenho muito que me relacionar com o meu irmão, para que o ferro com o ferro, Cleverton, se afie. Mas sabe uma coisa que você tem em você, meu irmão, e eu quero te dar uma boa notícia agora. Você tem uma coisa que os anjos pediram a Deus, e Deus falou, não, eu vou deixar na mão deles. Vocês têm uma mensagem. Muda para mim. Mateus tinha uma mensagem aos judeus. O Messias veio. Marcos tinha uma mensagem aos romanos. O Filho de Deus habitou entre nós. Lucas tinha uma mensagem para os gregos. Eu escrevi gentios, mas é gregos. O Salvador nasceu. E João tinha uma mensagem para todos. O Verbo encarnou. Deus se fez carne. Nós temos uma mensagem. Nós temos uma mensagem. As pessoas hoje clamam por esperança. A esperança morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás. Se chama Jesus de Nazaré. A esperança habita em você. A esperança está em você. Fale dessa esperança para outras pessoas. Você tem uma mensagem. Viva por essa mensagem. Lute por essa mensagem. Não é porque um escritor resolve fazer um livro desconstruindo a fé, que isso vai me abalar. Minha filha olhou para mim, eu e minha filha nós temos muita intimidade, a gente lê junto. O lugar de leitura é o quarto dela. E ela falou para mim, pai, você é doido? Porque eu terminei de ler um capítulo, pastor, fechei o livro no peito e falei em voz alta assim, Deus, estamos juntos. Ela quis saber o que estava acontecendo naquele momento. Eu estava falando com Deus, Senhor, eu acabei de ler um capítulo de um cara que está querendo desconstruir a tua existência, mas eu sei quem tu és na minha vida, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei onde o Senhor me colocou, eu vejo os teus milagres todos os dias na minha vida, e não adianta ninguém falar que o Senhor não é, porque o Senhor sempre será em mim. Uma mensagem. Guarde isso no seu coração. Diga assim, uma mensagem. Fala de novo, uma mensagem. Eu não sou chato não, isso é didático. Diga assim, uma mensagem. É o que você tem em você. Essa manhã, eu coloquei minha vida em prova. Essa manhã eu coloquei a minha vida em exame. Essa manhã eu coloquei a minha vida em revista. E isso não é para que sejamos condenados nele. Porque lembra que João disse, a vara que está ligada nele, ele limpa. Essa manhã foi a manhã que Deus veio nos limpar. Sabe aquela folhinha sequinha que você passa na sua casa? Você fala, essa folhinha não está legal aqui. Você vai lá e corta a folhinha, deixa só a folhinha verdinha. O raminho está lá. Vai gerar outra. Hoje foi o dia de cortar a folhinha sequinha. E eu queria pedir que você ficasse em pé nesse momento. Sabe por quê, meu irmão? Porque hoje é o único dia
que eu não posso orar por você. E isso é bíblico. Lembra que Paulo escreve aos Coríntios? Examine-se o homem a si. Eu não tenho esse direito de falar para você, olha, sua vida está A, B, C, D ou E. Você tem esse direito. E como eu disse no início da mensagem, Deus sabe e você sabe. Deus sabe o que você olha no TikTok. Deus sabe o que você vê quando ninguém está perto. Deus sabe antes de dormir, quando a tua cabeça está no travesseiro, o que você pensa. Deus conhece os desejos. Deus conhece as inclinações. E que bom, pastor Diego. Sabe por quê? Porque se todas as coisas estão nuas e patentes a Ele, eu posso simplesmente falar, Senhor, estou aqui. Limpa a vara. Porque eu quero estar conectado na videira todos os dias da minha vida. Se ainda tem um galinho em mim, que não é teu, tira, Senhor. Porque isso é a função dele. Que ele disse, o Senhor tira. Então nós vamos curvar a nossa cabeça. E cada um, você não vai orar por ninguém. Ah, se fulano tivesse aqui. Esquece fulano, você está aqui. Deus te trouxe aqui para falar com você hoje. Curva sua cabeça. Senhor, eu quero colocar a minha vida em tuas mãos agora, Senhor. A saber, meu Pai, que eu sei, Senhor, que ainda tenho muito que mudar. Eu ainda tenho, Senhor, muitas coisas, Senhor, que eu preciso traçar rumos na minha vida. Eu preciso mudar rotas. Eu preciso tomar decisões, Senhor. Às vezes, Senhor, essa decisão, ela me leva a afastar de pessoas. Às vezes essa decisão me leva a mudar de emprego. Mas o Senhor disse que aquele que perdesse amigos, bens, em teu nome, o Senhor acrescentaria muito mais em amigos e em bens. Pai, eu quero colocar a minha vida como se eu pudesse esconder, Senhor, mas eu não posso. Mas eu quero colocar, Senhor, a minha vida próxima à luz. Porque tudo aquilo que aproximamos da luz, nós mostramos as imperfeições. Nós mostramos, Senhor, as falhas, as fissuras, as rachaduras. E como falamos hoje, Senhor, nós queremos ser o vaso na mão do oleiro. Nós queremos, Senhor, que Tu venhas a limpar tudo, Senhor, que estiver de errado no nosso vaso, para que o Senhor possa encher da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Porque, Paulo, Senhor, eu quero aquilo que Paulo disse, eu quero ter o meu tesouro em vaso de barro. Porque a preciosidade que habita em mim custou sangue inocente. Custou, Senhor, o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não foi de graça, foi pela graça. E porque Ele tomou o meu lugar, eu posso estar aqui hoje dizendo, Abba, Pai. Eu posso estar aqui dizendo hoje, muito obrigado, Senhor. Porque em meio aos meus defeitos, em meio às minhas falhas, o Senhor me perdoa e me coloca em pé. E coloca o Teu Espírito em mim. Senhor, uma mensagem o Senhor deixou para a gente. Jesus Cristo vai voltar. Multiplicando-se a ciência,
o amor de muitos esfriaria. Meu irmão, abrase a brasa do teu coração. Jesus Cristo vai voltar. E estaremos com Ele eternamente, para a honra, glória e majestade do teu nome. Muito obrigado, Senhor. E é no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus.